Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a tua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Tu já sabes, manda tuas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Neste EP, estamos comemorando 2 anos de parceria com o DOL. E por conta disso, vamos iniciar uma série de programas sobre grandes atuações em defesa do consumidor. E é com alegria e honra que eu tenho aqui hoje, recebendo na bancada do comando, o Dr. João Paulo Ledo, defensor público geral do Estado, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Pará, mestre em Direitos Humanos e Intervenção Penal, também pela Universidade Federal do Pará. Doutor João Paulo, muito obrigado por sua presença. Eu sei que o seu tempo é precioso, né? Mas, assim, tê-lo aqui na bancada do comando é sinal de prestígio e honra para mim e para toda a equipe que trabalha aqui conosco. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos que nos veem e nos ouvem no Comando do Consumidor. É sempre uma satisfação estar falando dos serviços da Defensoria Pública, especialmente de uma causa que foi paradigma. Paradigma porque mudou a realidade local e até hoje vigora como um padrão, uma regra a ser seguida. No caso, foi essa ação que permitiu os aplicativos de transportes em Belém. Perfeito. Em 2017, a Justiça aqui do Estado do Pará concedeu uma tutela de urgência, né, uma decisão favorável à Defensoria Pública, né, numa ação que autorizou o funcionamento, né, do transporte por aplicativo em nossa capital. E essa ação foi capitaneada pelo senhor, né, durante a sua atuação no Núcleo de Defesa do Consumidor e, de fato, teve um grande impacto em toda a sociedade, sobretudo em relação aos consumidores. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa provocação, essa iniciativa para desenvolver essa atuação coletiva? Em 2010, os donos na época, o aplicativo Uber, tentaram pegar um táxi na Califórnia. E eles não conseguiram pegar o táxi, foi quando eles tiveram a ideia de criar um aplicativo que utilizasse a tecnologia existente de geolocalização. E, a partir daí, eles criaram um aplicativo com a ideia inicial de que fosse somente carros de padrão VIP, né? Mas logo eles viram que existia uma necessidade de expandir e o Uber foi um aplicativo que se disseminou muito rápido no mundo. As primeiras cidades no Brasil que tiveram Uber, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, foi em 2014. E em 2016, esses aplicativos já estavam disseminados no Brasil. É claro que nesses grandes locais já era algo absolutamente do dia a dia das pessoas, em 2016. Quando ele chegou em Belém, existiu uma lei municipal que permitia 5.000 táxis. E Belém tinha 5.000 táxis e os taxistas se sentiram, na época, ameaçados por esse novo serviço público, esse novo serviço disponível ao público. Procuraram o prefeito na época, que era o Zenaldo Coutinho, os vereadores, de sorte que que o prefeito remeteu uma lei para a Câmara de Vereadores e essa lei foi aprovada, proibindo, veja só, Cássio, o tempo passa e hoje a gente olha para o passado e fala que absurdo, mas à época os taxistas fizeram um movimento muito grande para que houvesse uma lei no município de Belém, e era novidade os aplicativos de transporte. E foi aprovada uma lei proibindo o transporte por aplicativos, prevendo em 2016 uma multa de R$ 1.700 e apreensão do veículo. Foi quando, à época, eu já atuando aqui em Belém, eu atuava em Coraci, e eu sou especialista, Cássio, em ações coletivas. Então, reuni com a equipe do consumidor. Na época, o coordenador do consumidor era o Dr. Arnoldo Pérez. Então, em parceria com o Dr. Arnoldo, numa petição assinada de forma conjunta,
nós entramos com uma ação na justiça, questionando, e aí foi uma ação bastante inteligente, porque eu não questionava, eu dizia que a lei era inconstitucional, mas eu não entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade. A gente entrou com uma ação civil pública dizendo, olha, eu só quero proibir a multa. Eu não posso, como eu não poderia questionar a validade da lei, porque questionar a validade da lei caberia ao defensor público geral ou ao procurador-geral de justiça do Ministério Público, nós entramos com uma ação civil pública somente proibindo a multa. Entendi. Suspendendo a aplicabilidade das multas. E eram 2 argumentos. O primeiro argumento era o direito do consumidor básico de escolher o que era o melhor serviço. Então, cabia ao consumidor escolher se ele quer ir de ônibus, se ele quer ir a pé, de carro, de aplicativo. Mas também previa a livre iniciativa, né? A possibilidade, como não existe uma lei nacional proibindo o transporte por aplicativo, não cabia ao município proibir uma atividade comercial que é transporte por aplicativo. E aí, naquele momento, a juíza deferiu a liminar, suspendendo a aplicabilidade das multas, né, e da apreensão do veículo, e o transporte de aplicativo vingou no município de Belém. Muito bem lembrado que existe ainda hoje cidades, Brasil afora, em que existem leis, regras rígidas para transporte de aplicativo que visam, de forma escamoteada, proibir esse tipo de serviço, favorecendo um grupo de taxistas ou um grupo de um aplicativo local, um aplicativo do município. Mas a regra mundo afora, e é uma regra que visa fundamentalmente beneficiar o consumidor. O consumidor ele tem direito de escolher qual é o transporte que ele deseja utilizar. Os aplicativos, depois disso, vingaram, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e em Belém do Pará, e hoje estão aí nas ruas. Na verdade, no momento dessa crise climática, no momento em que a gente vive essa questão ecológica e a COP30, é importante se dizer que cada vez mais tem sido incentivado o uso de transportes como de aplicativos, de transporte coletivo, de aplicativos e utilização de bicicletas, enfim, de forma a tentar diminuir o fluxo de veículos nas ruas, e principalmente um problema que se tem aqui na Belém, mas em toda a grande metrópole, que é a falta de lugar para estacionar. Sim, não há lugar, não há todo esse lugar para estacionar. Enfim, foi uma ação que impactou a vida dos belenenses e serviu também de exemplo, porque quantos municípios aqui no estado do Pará estavam planejando fazer a sua legislação para proibir o aplicativo de transporte e acabaram recuando após a decisão da justiça. E, salvo engano, foi uma das primeiras capitais a obter uma decisão nesse sentido. Né? Foi a primeira capital, já tinha uma decisão no interior de São Paulo, acho que uma decisão no interior de Minas Gerais, mas nenhuma capital havia ainda uma decisão judicial em sede de capital. É interessante que a questão do aplicativo, além de transformar costumes, hábitos, ela também gera emprego, né? Gera renda. Quantas e quantas pessoas e famílias nós sabemos aí que hoje estão trabalhando com aplicativo, né? Pais de família sustentando grupos, né? Através disso. Então, a gente tem aí a livre locomoção, o direito do consumidor, né? Desvulnerabilizando, diminuindo a sua vulnerabilidade, mas também emprego e renda, né, doutor? Sim, hoje a estimativa é de que mais de 5 milhões de brasileiros trabalhem em aplicativos de celular, né? E que nós temos mais de 30 milhões de usuários no Brasil, mais de 150 milhões de usuários no mundo, só de um aplicativo, que é o principal aplicativo Uber, fora outros aplicativos que são menos conhecidos. É importante dizer que já na gestão da Defensoria Pública, nós assinamos um contrato capitaneado pela CEPLAD, que permitiu que
que os servidores da instituição pudessem utilizar os aplicativos de transporte. Mas o aplicativo que acabou ganhando a licitação à época, ele não vingou. Acabou se encerrando. E aí, atualmente, a CEPLAD está na frente de outro projeto, que é uma nova licitação para que, no poder público, a gente possa utilizar também os aplicativos. Perfeito. É evidente que é mais econômico e o defensor sair de uma sede ali da onde ele está atendendo para participar de uma audiência presencial, para despachar com o juiz, para que ele não necessite utilizar o carro da instituição, que ele não necessite ficar procurando vaga ali no comércio de Belém, que você sabe que é dificílimo arranjar uma vaga, mas então que ele possa pegar custeada pela instituição um aplicativo de transporte que leve ele até esse despacho. Perfeito, perfeito, doutor. Muito bom, muito bom. Uma atuação, sem dúvida, paradigmática, emblemática da Defensoria Pública, dentro dos órgãos de defesa do consumidor, aí tem atuado. Mas olha aí, doutor, tem pergunta da internauta aqui. A Regina Braga, de Belém, via WhatsApp, mandou pergunta para nós. Olá, doutor, parabéns pelo espaço. Sempre assisto o programa em casa com meu filho, que está no 3º ano de Direito. Eu que agradeço a tua pergunta, a tua participação. Um abraço a você, um abraço ao seu filho. Ela pergunta assim: há alguns meses fui vítima de um acidente dentro do carro de aplicativo. Tive gastos em hospital particular. Procurei a empresa de aplicativo, mas nunca tive resposta. E aí ela pergunta: onde posso recorrer? O uso do aplicativo é uma relação de serviço, é uma relação de direito do consumidor, e o aplicativo ele é responsável integralmente pela segurança e tem a obrigação legal de ressarcir todos os prejuízos que a pessoa teve durante essa relação de consumo. Então, se ela tem provas disso, e está lá registrado certamente no aplicativo, não só a reclamação, como o dia que ela usou, e as provas dos gastos que ela teve, ela não só pode, como ela deve, procurar a Defensoria Pública, se ela não tiver condição de arcar com as despesas com um advogado, e, caso ela tenha, procurar um advogado para fazer valer na justiça o seu direito e ser ressarcida. Eu vejo que, nesse caso específico, diante desta negativa do aplicativo, até algumas vezes de dar resposta, e diante do que ela passou dentro de um acidente de trânsito, é possível, inclusive, um pedido de indenização por dano moral. A Paula Santos, de Ananindeua, também manda pergunta aqui para o nosso Comando do Consumidor. Ela diz assim: olá, pelo menos 3 vezes por semana levo meu filho para a terapia em carro de aplicativo. Ele é autista, nível 3 de suporte, e muitos motoristas não têm respeito. Em muitos casos, até negam a corrida na porta de casa. Está certo isso? Onde posso denunciar? Bom, esse tratamento diferenciado não é possível, tá? Inclusive, recentemente houve uma reportagem no Jornal Nacional que falava justamente sobre isso, do caso dos aplicativos estarem negando corrida para pessoas com necessidades especiais. Isso é uma violação de um direito fundamental, isso é um tratamento preconceituoso, tá? Você deve fazer a reclamação no próprio aplicativo e, sendo um caso reincidente, também é ensejador de reparação por danos morais pelo tratamento preconceituoso, pelo tratamento que essa pessoa vem recebendo, que não é digno com o nosso ordenamento jurídico. A Defensoria Pública é uma instituição que está apta, que tem um núcleo de defesa do consumidor que hoje é gerido pelo Dr. Cássio Bittar, então você já sabe que é alguém que entende muito da matéria, com uma equipe reforçada para fazer frente a essas demandas que são muitas. O núcleo de consumidor hoje da Defensoria Pública atende questões que envolvem bancos, toda relação de consumo, e é bastante procurado e bastante demandado pela população paraense, especialmente a população de Belém do Pará. Perfeito, doutor. Aqui a gente tem um caso de hipervulnerabilidade, né? Uma pessoa com deficiência e consumidor. Só complementando também sua resposta, você pode e deve fazer uma denúncia na Delegacia de Defesa da Pessoa com Deficiência, porque foi vítima
sem dúvida foi vítima de um crime, o seu filho foi vítima de um crime, e é preciso, sim, responsabilizar criminalmente os seus autores. Doutor, mudando um pouquinho o foco, falando um pouquinho sobre sua gestão, né? O senhor está completando 4 anos à frente da Defensoria Pública Geral do Estado, grandes avanços foram conquistados, isso é notório, dentro, fora da Defensoria, para a carreira, para os servidores, mas também, sobretudo, para os assistidos. Como é que o senhor avalia isso? E eu queria lhe perguntar, quais são as perspectivas da Defensoria Pública, os próximos passos que nós devemos observar para que a Defensoria continue firme e forte e também em todos os cantos, como foi lançado pelo Ministério da Justiça recentemente. Bom, a Defensoria Pública saiu em 2020 de 44 municípios e hoje ela atua em 108 municípios. Nós saímos de 138 defensores para 288 defensores. Fortalecemos a equipe técnica, mas, acima de tudo, fizemos um forte investimento em tecnologia da informação, com novos equipamentos, com novos softwares, com um novo data center, investimento em internet. Tudo isso propiciou que a Defensoria conseguisse maximizar os atendimentos da instituição, razão pela qual ela saiu de 680 mil atendimentos em 2020 para chegar à marca histórica de 2 milhões e 300 mil atendimentos em 2023. E esperamos esse ano passar da marca de 2 milhões e 500 mil atendimentos espalhados em mais de 108 municípios no estado do Pará. Uma marca também, Cássio, que estamos comemorando como instituição, é que hoje a gente pode dizer que a Defensoria Pública do Estado do Pará está nos 4 cantos desse estado, porque é uma instituição que atende em Afuá, que atende em Conceição do Araguaia, que atende em Faro, divisa com o Amazonas, e que atende em Novo Progresso, lá no sudoeste do estado do Pará. É uma instituição que tem os seus desafios, não quer dizer que estamos satisfeitos com a realidade da Defensoria. Pelo contrário, estamos ainda incomodados, porque existem municípios ainda no estado do Pará, mais de 30 municípios, 34 municípios que não têm os serviços da instituição. E algumas localidades onde a Defensoria está, você tem 3 juízes, 3 promotores e somente um defensor. Então, ele está ali, na verdade, com sobrecarga de trabalho, mas, acima de tudo, fazendo somente aquilo que é urgente, aquilo que é mais necessário. E é claro que demandas como essa, por exemplo, do direito do consumidor, em diversos municípios no estado do Pará, não tem ainda a altura do serviço que nós temos. É importante o destaque do Marajó. No Marajó, porque a Defensoria hoje ocupa quase todos os municípios do Marajó, principalmente todos os maiores, faz uma ação de cidadania, que foi a maior ação de cidadania da história da instituição, que é o Marajó 360, que atendeu, através de uma embarcação, e mais de 100 servidores, e mais de 50 serviços, toda a região do Marajó. Enfim, é uma instituição que hoje, costumo dizer que está viva, pulsante, e, acima de tudo, preocupada em ampliar os seus serviços, em prestar um serviço de qualidade, eficiente, para toda a população paraense. É um desafio enorme, né, doutor? Um desafio aí que precisa. Hoje, a Defensoria Pública tem grandes quadros, mas os desafios do estado do Pará, especificamente, suas dimensões, né? Sua estrutura, tem lugar que é trimodal para o defensor chegar lá, barco, avião, carro, né? Tudo isso faz com que seja um grande essa desafio. semana que vem, nós estaremos inaugurando uma reforma em Redenção e em Conceição do Araguaia. E é curioso que, para voltar para Belém de Conceição do Araguaia, eu tenho que pegar um voo comercial. O voo comercial mais próximo é a capital de outro estado, é Tocantins. Então, a gente vai até Tocantins para conseguir voltar para Belém na malha aérea, porque o estado do Pará é um estado imenso, né? E esses são os desafios de fazer justiça e de defender o direito na Amazônia. Mas também é bastante gratificante, porque o nosso povo é um povo muito acolhedor e é um povo grato.
por onde a defensoria vai e consegue fazer a diferença, seja numa aldeia indígena, seja num ribeirinho, numa cidade distante, a gente vê nos olhos dessa população a gratidão por estar ali recebendo um serviço fundamental que faz a vida faz a diferença na vida de todos. Perfeito, doutor. Doutor, meus parabéns pela atuação, no caso do transporte por aplicativo, sem dúvida é emblemática, é uma referência para todos que atuam atualmente. Atualmente estou lá, para os colegas que já atuam há mais tempo, mas é uma referência e, de fato, impacta a vida de muitas pessoas. Parabéns por sua gestão, né, junto à Defensoria Pública. Espero, daqui a alguns meses, alguns dias, encontrar com a doutora Mônica Belém também aqui conosco, falando sobre os seus projetos, como uma grande defensora geral que está aí às vésperas de assumir o cargo. Eu agradeço a sua presença. Agradeço, Cássio. Vamos continuar na defesa do direito do consumidor paraense em todo o estado do Pará, com uma defensoria pública forte, atuante, pujante, levando justiça e cidadania. As pessoas querem conhecer um pouquinho de suas redes sociais, como é que faz para acessar? Sim, nas redes sociais eu sou João Paulo Carneiro Ledo e estou sempre falando um pouquinho de justiça, de cidadania e das ações da Defensoria. É uma satisfação recebê-los todo lá e respondo todas as perguntas. Também tenho o TikTok, não sou bom de dança, e Facebook, e respondo as perguntas e adoro conversar com pessoas. Tá na tela aí o Instagram do Dr. João Paulo Ledo, que nos presenteou com sua presença, com seu tempo, compartilhando o seu conhecimento aqui conosco. E você que nos acompanha no Comando Consumidor já sabe, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, @Defensor Cássio Bittar. Não te esquece, a informação é o melhor negócio. Até a próxima!